Bom, agora vamos ver a linha de pensamento de cada filósofo pré-socráticos. O pensamento de Tales. Bom, Tales foi o fundador da filosofia cosmológica, então tendo sido aí o primeiro a tratar de modo sistemático e racional o problema da origem, transformação e conservação do mundo, tá? Para ele, a physis, tá, é a água, ou melhor, a qualidade da água, o úmido. O pensamento de Tales, como a gente vai ver o pensamento de Tales? Em alguns fragmentos, tá? Que é muito importante, que pode nos ajudar a compreender, a conhecer um pouco do pensamento dele. Vejamos. O primeiro fragmento é esse. A maioria dos primeiros filósofos antigos aceitou apenas como princípio a tudo que se apresenta sobre a forma material, pois se afirmavam haver um elemento e o primeiro princípio de todas as coisas, a partir do qual todas as coisas existem e chegam por vez ao ser, e no qual acabam por converter-se em decorrência de sua corrupção, subsistindo assim a substância, mas mudando em seus acidentes. E com referência ao número e à forma de tal princípio, nem todos o estão de acordo, afirmam com certeza. Tales, porém, o iniciador de tal modo de filosofar, diz que é água. Talvez tenha feito tal suposição ao observar que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o princípio, calor, decorre daí e vive por isso. Assim deduziu, talvez, do fato de que a semente de todas as coisas é de natureza úmida, sendo então a água o princípio natural de tudo o que é úmido. O outro fragmento é esse. Alguns afirmaram que a alma está presente em todos os seres do universo, o que teria levado Tales a afirmar sobre que todas as coisas estão cheias de deuses. Tales dizia que Deus é a mente do mundo e que tudo doado de alma e está cheio de demônios, e que através da umidade elemental penetra uma força divina em tudo, move a tudo. Mas o que isso de fato significa? O que esses três trechos, esses três segmentos da linha, falando sobre Tales, de fato, o que isso significa para nós? Então vejamos. A água, ou o úmido, é o princípio de todo o universo. E a grandeza de Tales está em que não pergunta como o mito perguntava. Era a qualidade ou a coisa primitiva, mas afirmava qual é antes, agora e sempre. A qualidade ou ser primordial, isto é, aquilo de que o mundo é feito. Por que Tales, então, teria escolhido a água ou o úmido como physis ou arqué? Bom, os intérpretes, os estudiosos, ofereceram várias razões para essa escolha, baseando-se nesses autores que expuseram as opiniões dos filósofos de Mileto. Tá? Primeiro, a água ela apresenta sobre as mais variadas formas e em todos os estados em que vemos os corpos da natureza, líquido, sólido e gasoso. Vemos a água presente, vemos a água passar de um estado ou outro de uma forma a outra, num processo contínuo, no qual mantém a identidade consigo mesma. O fenômeno da evaporação faz pensar que a água é a causa do céu, de que nele existe, o fenômeno da chuva, que a água é a causa da terra e de tudo que nela existe. Segundo, a água está diretamente vinculada à vida, às sementes, o semi-animal e o humano. São úmidos. O cadáver em putrefação é uma umidade que vai se secando.
As coisas mortas, diria Tales, as coisas mortais mortas secam. As sementes são úmidas. O alimento é suculento. Terceiro, Tales viajou para o Egito e certamente se assombrou com as cheias do rio Nilo. A terra seca e desértica, antes da cheia, tornava-se fértil, verdejante, cheia de flores e frutos depois dela. Tales teria então concluído que a água é a causa das plantas. A quarta característica por ele ter considerado a água é que a existência de fósseis de animais marinhos descobertos nas montanhas e em grandes altitudes teria levado a considerar que no início tudo era água e que a vida humana foi causada pela água. Quinto, a mitologia grega falava no rio Oceano, que circundava toda a Terra, que teria engendrado aí no nosso mundo. Não seria descabido, então, supor que Tales houvesse dado uma explicação racional para essa narrativa mítica. A água ou o úmido, por exemplo, por ser princípio de todas as coisas, é também princípio do devir, isto é, da mudança, do movimento, da kínesis. Então, ela é dotada de movimento próprio, ou seja, é automata, automotor, esse movente, e vai transformando-se a mesma em todas as coisas e transforma todas as coisas nela mesma. Alguns denominam esse automovimento da physis de expressão de iloísmo, kilé, em grego, que quer dizer matéria, para significar matéria que possui em si mesma e por si mesma o princípio, a causa de movimento, geração e corrupção qualitativa e quantitativa de locomoção. Tales, como os demais membros da escola de Mileto, seria iloísta. Isso explicaria, então, por que, segundo Aristóteles, que a gente vimos nesse primeiro trecho, teria afirmado que a água é a alma motora do cosmos. O fato de considerar a água como alma, isto é, o princípio vital, leva Tales a considerar que todas as coisas são viventes ou animadas e, por isso, se transformam e se conservam. Então, a água é o Deus inteligente que faz todas as coisas e é a matéria da alma de todas elas. E é por isso que atribui a Tales a afirmação: todas as coisas estão cheias de deuses. Então, segundo o testemunho de Aristóteles, um dos argumentos de Tales é que, para afirmar que todos os seres são animados ou vivos, que todas as coisas estão cheias de deuses, foi a observação sobre a chamada pedra de magnésia, isto é, o ímã, que move o ferro, e o ferro, então, que vai se movendo. Muitos estudiosos diziam que precisamos acessar-nos de que esse fato, para nele perceber um traço marcante do surgimento da filosofia como matéria nova de pensar. Então, com efeito, Tales, que o princípio vital, ou a physis, ou arché, em latim significa âmina, em português, alma, é uma força motriz ou uma cinética, uma força capaz de mover-se e de mover outras coisas. Então, diante desse ímã, Tales observa que há uma força cinética
que atrai o ferro. Ora, se a alma é o princípio vital, é uma força cinética, deve-se então concluir que o ímã, né, possui essa força e, portanto, uma alma. Ou seja, é preciso concluir que o ímã é animado, vivo, né? Então, assim, não nos interessa tanto saber se Tales cientificamente está certo ou errado quanto à natureza viva ou animada desse ímã, mas deve interessar-nos a maneira como ele raciocinou para chegar a tal afirmação, pois é essa maneira que é nova e propriamente filosófica. Foi neste modo de raciocinar que o fez concluir que a água era a physis. Isto é, ele deduziu e inferiu de fatos visíveis uma conclusão obtida apenas pelo pensamento ou pela razão.